Não, nós tenta uma, duas, três, uma hora o trem dá certo. Vamos pra cima. Paz Deus com todos, que Deus abençoe. Estamos tendo alguns probleminha de internet aqui, mas o trem devagarzinho vai dando certo. E aí, Du? E aí, meu Deus. A internet não aguenta vocês não, irmão. É muito peso, você é doido, hein? Só se for o peso da balança mesmo, né, irmão? Ô, pera aí, rapaz. Já estamos colocando o Anderson aqui. Aí Domingão fica. é congestionado a internet. Domingão o trem é mais difícil mesmo. O povo concorda comigo, irmão, gente. Onde o Du tá, o trem, internet não dá conta desse caboclo, não, moço. Você é doido. Esse povo que concorda com você não corou com você, né, John? Ô, moço, você é doido, o povo aí gosta do que é bom, moço. Teve junto com você já, ué. Eles orar, você Sério. já ia falar. O problema aí é o John. Aí vamos tentar pôr o Anderson de novo aqui. Bora. A gente tá falando pra gente fazer no YouTube semana que vem, aí depende dos seis. Rapaz, nós já tá apanhando pra arrebentar no Instagram. YouTube é mais simples. Não, não vai E a conseguir. plataforma não trava, né? Ela não trava. Aí, eu acho que deu, Suporte, agora vai dar certo. o suporte do YouTube é mais forte que o Instagram, né? É verdade, tem isso também. Né? Você pode ver que mesmo com a internet baixa, você consegue carregar um vídeo do YouTube e assistir. Ver que ele roda. Aí, você tá doido. YouTube, a força do YouTube é um negócio absurdo. Ô, Cadê Du, você o tá me homem? ouvindo bem? Oi? Você tá me ouvindo bem? Tô. Eu vou até baixar o meu aqui para não dar microfonia. Aí. O irmão do som faltou hoje, então a gente tem que controlar aqui. Opa, Opa! Ah, rapaz, o homem Agora aí. ferrou. boa noite, senhores. Não, o povo já tava indo embora, mano. Falou o quê? O Anderson não vem? Você é doido? Tá abandonando a Bom, live já. eles não iam perder nada, né? Tá abandonando a live, Anderson. Nós tá ficando sozinho aqui já. Não, não, Pro, é que parece que o Jonathan deu uma travada. Eu falei, vamos esperar aqui para ver se dá certo. Sim, Não, o sim. povo falou E aí, bom. como é que Se vocês o estão? Anderson Tudo não bem? estiver aqui. Já Ô, foi gente, boa resolvido. noite pra você. Primeiro, Deus abençoe, viu? Cada um dos irmãos que já estão aqui, já tem 155 pessoas na live. Gratidão de alma, todo mundo que tá junto de nós mais uma vez, viu? Antes de mais nada, eu queria deixar claro e dizer que nada do que nós estamos fazendo é por nós, né? É sempre para ver Deus libertar alguém, para ver o sorriso, para abrir a mente, para fazer as pessoas pensarem por si próprio. E não tem nada para atingir, para ferir, para machucar, né? É sempre na intenção de acrescentar, de ajudar e de abraçar todos. Deus abençoe cada um de vocês que está junto de nós. Ô Du, boa noite, Deus abençoe mais uma vez, mais uma live. Gratidão de coração de estar junto, viu? Amém, mano. Deus abençoe o seu, Anderson, o convite, a participação e todos já os 174 e os que vão entrar também. Saudações cristãs, o grato e doce amor de Jesus Cristo a todos. E vamos lá. Deus abençoe. Ô Anderson, Deus abençoe, uma boa noite, seja muito bem-vindo. Deus abençoe de estar junto mais uma vez, mais um domingo, viu? Deus abençoe de coração e alma, mano. Deus abençoe, Jonathan, pelo convite. E é sempre um prazer estar com vocês aqui. Deus abençoe a todos que estão participando com a gente. Que hoje, mais uma vez, a gente possa
trazer mais uns momentos de reflexões aí para todos, colocar o nosso ponto de vista aqui acerca desse assunto, que para nós é muito importante. Acredito que para essas 200 pessoas que estão com a gente também é. Bom, hoje nós vamos fazer a continuação a respeito dos 12 pontos de doutrina, né? De todas as igrejas evangélicas, a gente especificamente fala da congregação, mas de todos os pontos. Ô Du, vocês querem dar uma repaginada naquilo que foi feito? Vamos começar de onde paramos? O que vocês pensam aí? Para mim, a primeira live ficou muito bem explicada, inclusive agradecer o público que assistiu aí no perfil do John, que não é pouco, e lá no canal também que está colocado, já estava batendo quase 12 mil visualizações, então muito agradecido pelo alcance, né? Pelos irmãos aí que compartilharam essa live para mais pessoas assistir. Da minha parte, eu digo de mim, né? Eu acho que ficou bem explicado até onde chegamos. Mas eu passo para o Anderson, se o Anderson quiser fazer aí uma retrospecto aí, fica à vontade. Quer fazer um adendo? Não, eu tô com vocês. Tô com vocês, eu acho que a primeira parte ficou muito bem explicada. Só deixar muito claro que não é uma exclusividade de uma igreja só, os pontos de doutrina não foram criados especificamente para uma igreja só. E eu acho que isso é o início aí para a gente conseguir dar um pontapé nesse assunto que é importantíssimo. Eu acho que vale a pena todos que estão aqui, né, 200 pessoas, fazer um pouquinho de atenção nisso. Isso com certeza vai agregar para a vida de vocês. O que agregou para a minha, eu tenho certeza que vai agregar para a vida de vocês também. E é incrível como a gente aprende aqui também, né? Tá doido? Vocês são absurdos, pelo amor de Deus. Se quiser ler da onde parou, a gente continua aí fazendo as operações. Vamos continuar então. Parou no ponto 8, né? É isso? 8 nós lemos, né? Chegamos a ler o 8? Chegamos, né? Então, paramos no 9 aqui, correto? Isso, é 9, 10, 11 e 12 que falta. Então, vamos lá, gente. Vamos junto no 9 aí. 9, ponto de doutrina número 9. Nós cremos na necessidade de nos abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação, conforme mostrou o Espírito Santo na Assembleia de Jerusalém. Ponto de referência bíblica, Atos, capítulo 15, 28 e 29, Atos 16, 4 e 21, 25. E aí, Anderson? Bom, esses pontos que falam aqui não é uma novidade de novo. As coisas que acontecem no Novo Testamento não é uma novidade, não é algo que apareceu só no Novo Testamento. Eles já vinham com uma luz lá de trás a respeito dessa questão de idolatria, principalmente vai se falar muito lá na lei de Moisés, várias vezes, inúmeras vezes, desde Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, vai se repetir várias vezes dentro da Tanar, que é a partir de Josué até Malaquias, vai se falar muito, né? Eu estou separando aqui Torá e Tanar, vai se falar muito sobre a questão da idolatria, e isso aqui só foi reforçado no Novo Testamento, né? Então, nós cremos, de novo, esse nós aqui não é especificamente algo relacionado só à congregação cristã. Como eu disse, a metodista que trouxe a base dos pontos de doutrina e de fé, que estão aqui, esses 12 pontos, a metodista e a batista, que já tinham esses pontos de doutrina, aliás, já era lá do século XVIII, e ele só vem migrando, né, e entrando dentro das denominações. Nós vemos aqui que não tem nenhum tipo de novidade acerca disso aqui, já estava na Bíblia, foi trazido lá desde o passado, desde Martim Lutero, e ele vem se arrastando e vem entrando dentro das igrejas, pontos de doutrina, e o 9 não foi diferente. Nós cremos, então, isso aqui não é só eu e você ou o povo da congregação, mas a maioria das igrejas evangélicas, nós cremos na necessidade de nos abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue,
da carne sufocada e da fornicação, conforme mostrou o Espírito Santo na Assembleia de Jerusalém, que na verdade eles estavam pontuando, a Assembleia de Jerusalém, eles pontuaram algo que já existia, só para deixar muito claro aqui, já era do Antigo Testamento. Essa questão aqui, que para mim, se o Eduardo quiser acrescentar alguma coisa, não tem algo assim que a gente fale, nossa, que novidade. Eu não vejo uma novidade muito grande nisso. Não tem novidade. Do meu ponto de vista também não tem, não, John. Vejo que as coisas estão bem parecidas aí. Esses pontos a gente acho que até pincelou na live passada, mas não abordamos ele por completo. Mas é isso, não tenho o que acrescentar. A questão da carne sufocada, a fornicação, são pontos a serem respeitados, que fazem parte dos mandamentos desde o Velho Testamento do Antigo ao Novo. E não vai mudar, é imutável isso daí. Eu só tenho uma ressalva, quando é feito o batismo, né, principalmente na CCB, é utilizada esse ponto de doutrina, é bem enfatizado na igreja, sempre eles abordam isso bem assim literal, sem explicação, né? E parece-se então que quem vai fazer, quem batiza, precisa respeitar apenas esses pontos, e não. É por isso foi feita essa live, tomara que ela chegue no máximo de pessoas possíveis, para entender que tem 12 e um contexto dentro desses 12 que abarca muito mais coisa, muito mais ideias. Mas por mim tá ótimo o 9, podemos partir pro 10 aí, John, da minha parte. Ótimo. Então vamos pro 10 aqui, tá? Nós cremos que Jesus Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Referência bíblica, Mateus 8,17, Tiago 5, 14 e 15. E aí, Anderson? Top. Esse ponto é de suma importância, né? Porque isso aqui vai se falar basicamente da unção, né? Essa questão de novo, nós cremos que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Isso aqui nós vamos ver lá em Tiago, onde está muito mais claro, acho muito mais pontuado lá em Tiago. Tiago vai deixar isso muito claro, né? Está entre alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Então isso aí é unção. Só que, de novo, né? Desde que a gente falou na primeira live, nós não podemos esquecer que existe um princípio. E qual é o princípio da unção? A oração, e não o azeite. Então tem gente que está colocando fé no azeite e deixa de acreditar na oração. É igual aquele que acredita na água do batismo, mas não pensa no arrependimento. Então qual que é o princípio do batismo? Arrependimento. Eu entender que eu preciso me arrepender dos meus pecados. Esse é o princípio. Qual o princípio da unção? A oração. Essa é a oração. Esse é o princípio. E não o azeite em si. Então essa é a grande questão. Só que quando a gente entra dentro desse assunto, eu ouvi muito, o Eduardo deve ter ouvido muito, você que está na live deve ter ouvido muito isso, né? Principalmente lá no passado. Unção é o seguinte, toma cuidado para pedir, porque unção é um caminho sem volta. Depois que você foi ungido, ou você morre ou você vive. É engraçado, porque amanhã ou eu vou estar morto ou vou estar vivo, né? É muito lógico isso. Só tem dois caminhos para nós amanhã. Aliás, daqui 1 minuto eu vou estar morto ou vou estar vivo. Então, que diferença tem nisso? Né? Então, eu ouvi muito isso, eu creio que vocês também já ouviram muito isso, né? E para mim não faz sentido nenhum, nunca fez sentido dentro da minha cabeça, né? A oração, a unção, depois que ela acontece, ou você vive ou você morre. Isso é meio lógico, né? Daqui 1 minuto ou eu tô vivo ou eu tô morto. Então, não é a unção que vai definir isso, óbvio. Só que tem alguns pontos aqui que a gente precisa levar em consideração, que aqui é uma afirmação. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor Jesus. A oração da fé salvará o doente. Isso aqui é muito claro. E o Senhor o levantará. Isso aqui é uma afirmação, não é uma interrogação. Será que levantará? Será que vai curar? Será que... Então, essa é a grande questão desse ponto de doutrina. Ele é muito sério para que o que está escrito aqui não aconteça.
Então, eu acho que vale a pena a gente começar a analisar isso com um pouquinho mais de carinho e ver se as unções estão sendo aplicadas da maneira que podia ser aplicada, né? Inclusive no caso de Covid, porque a unção ela serve para todo tipo de enfermidade, inclusive Covid. E eu não vi aqui, pelo menos na minha cidade, alguém sendo ungido com essa enfermidade. Morreu muita gente, para deixar aí registrado. Isso aí. E aí, Du, o que você tem para acrescentar? A frase "e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará", eu concordo plenamente com o Anderson. É uma afirmação categórica e com alguns ingredientes a serem analisados. Oração é o princípio, só que não é só uma simples oração de súplica, é a oração da fé. Está acrescido aí a fé salvará o doente. Então, a salvação do doente, o Senhor o levantar, vem da oração e da fé, não vem da unção. A unção, ô Anderson, eu pouco entendo de unção, então eu não vou nem ficar me atrevendo muito. E até porque para nós hoje não faz tanto sentido o óleo derramado sobre a cabeça, já que nos foi derramado o Espírito Santo, né? Então aí já, o óleo, não é que eu estou desprezando o óleo, mas aqui, para mim, se essa oração não for aplicada por meio de fé, vai acontecer exatamente isso que você está falando. Vou precisar de, antes de conversar, antes de orar para o doente, eu tenho que dar uma garantia para mim mesmo. Falar para ele, ó, cidadão, se eu orar aqui para você ir ungir, ou é morte ou é vida. Porque eu mesmo não tenho fé nessa oração aí. Então, essa prática de orar com fé é algo para quem está vivendo Cristo. Concorda, John? Não é uma coisa assim. E eu não vou dizer que eu estou vivendo isso, tá? Eu não vou afirmar isso, jogar para cima de mim essa qualidade de vida cristã. Porque no momento eu também não estou, e seria hipocrisia falar, olha, se eu for orar para alguém agora aí, eu tenho certeza que eu oro, unge, ele cura. Não estou vivendo isso daí. Mas para quem está no presbitério, e aí não é só uma roupa bonita, não é só um título bonito, você precisa ocupar esse cargo vestindo a camisa dele, ou então desocupa, seria muito mais honroso, né, se você está com esse título, com esse ministério, e não consegue fazer a aplicação dele, que é o famoso vestir a camisa e suar a camisa, né? Então não faz sentido também. Você está com óleo na pastona, um vidrinho bonito de óleo na pasta, e um monte de doente que você até evita orar por eles, principalmente em época de Covid, porque senão você pode se contaminar lá. Ok, maravilha. Então não é para ser aplicado esse ponto de doutrina, porque aí ele está só no papel. Se ele for para a prática, ô John, a gente vai viver uma outra realidade. A realidade que esses manos aí, esses brothers da carta de Tiago vivia, dessa época vivia, praticava e alcançava. A oração com fé, misturado com a fé. É joelho e mistura de fé. Aí sim tinha o resultado de salvar o doente. Mas se isso não tem, aí fica nessa sorte que o Anderson falou, nessa roleta russa. Ou você vai viver ou vai morrer, que isso dá um respaldo para quem ora. E quem recebeu a oração também não sabe o que vai ser dele. Fica naquela corda bamba, em cima da navalha. Isso não é o que o Senhor deixou para nós. O que o Senhor deixou para nós é bem diferente. Chama o presbítero, vai chamar quem que é esse presbítero? Tem que ser o cara que realmente está aplicado, não só com a carteira, mas com a vida dedicada para ver um tipo de operação como essa. E não agora, uma coisa eu não sei, Anderson, porque eu nunca fui do ministério e nunca vou ser. O camarada que está no ministério, é ele que sente de orar e ungir, ou a pessoa tem liberdade de pedir? Como que fica isso? Você lembra como faz isso aí? A Bíblia, a Bíblia, ela não tem isso claro. Não. Então pode partir dos dois lados. De repente eu vou fazer uma visita para você e eu falo, você não acha que é interessante isso, né? A gente fazer a opção? Ou pode partir da pessoa. Por exemplo, há casos, por exemplo, de uma criança. Eu ungi um menino com câncer no fígado. Foi a primeira unção minha. E como que ele ia dizer se ele queria unção ou não, né? Então teve que ter a petição dos pais. E foi uma pergunta, irmão, pode ungir ele? Claro que pode, né? Se quiser, a gente faz o serviço da unção, não tem problema nenhum. E o menino foi ungido. Olha. E não tem mais nada, graças a Deus ele está curado. Glória a Deus. Oi. Anderson, e essa questão dos pecados perdoados? Top. É uma polêmica bem... Top. Essa pergunta é top. Eu ia até passar batido nisso aqui. É top, porque lembra que uma vez desceram o moço para Jesus
top, né? Uns amigos pegaram o moço, colocaram numa maca e desceram pelo telhado. Está escrito nos evangelhos? Uhum. Então, desceram esse moço numa maca, os amigos dele, e chegou até em Jesus. E olha o que Jesus faz, né? Filho, perdoados estão os seus pecados. Chique demais, né? Top. Top porque era tudo que aquele moço precisava. Perdoados são os teus pecados. Porque ele garantia a vida eterna. Então tá tranquilo para você aqui a partir de agora. E quem estava lá e era inimigo de Jesus, inimigo do que Jesus estava fazendo, escriba, fariseu e, por certo, algum saduceu, o que eles diziam? Aí é fácil, né? Falar perdoados são os pecados, porque a gente não viu nada. Porque se eu falo perdoados são os pecados para alguém, o que você está vendo? O que você viu? Você não viu nada, não aconteceu nada. Né? Para os olhos humanos, não. E falaram isso para Jesus. E Jesus falou, o que é mais fácil falar? Perdoados são os pecados ou levanta, pega a tua cama e anda? O que é mais fácil falar? Lógico que era perdoados são os pecados. E o mais difícil falar para levantar. E Jesus fez os dois. Então, esse serviço da unção, ele acontece as duas coisas, por quê? Porque para Deus fazer esse tipo de libertação, não é libertação, libertação seria relacionada a espíritos. Cura, esse tipo de cura, então a Bíblia ela vai dividir bem, cura, no sentido de você estar enfermo com alguma coisa. Libertação é no sentido de causas espirituais, pode ser até uma enfermidade, mas que venha de causas espirituais. No caso dele acontece a cura. Aqui vai acontecer a cura ou a libertação justamente porque o próprio Deus, para interferir e para fazer esse milagre, ele está perdoando essa pessoa também. Por isso que Tiago ele vai deixar muito claro aqui no ponto, né? Ele diz assim, ó, ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Quer dizer, primeiro ponto, parte física, está curado, o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então, a unção ele vem, junto com a oração da fé, fazer duas coisas no ser humano. Não é uma só, não é só a cura ou a libertação física, mas vem trazer aqui também o perdão dos pecados. Eu acho muito top que nós vamos encontrar isso aqui em Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, está escrito assim, levando ele mesmo em seu corpo, nós falamos isso aqui na primeira live, os nossos pecados sobre o madeiro, que nem uma mochila os pecados, não dentro dele, mas sobre ele, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Sarados em todos os sentidos. Essa é a grande ideia do sacrifício do Senhor Jesus. De novo, a gente volta para o princípio. Você viu que aqui não é o óleo que vai fazer o milagre, mas começou o sacrifício de Jesus na cruz, por isso que a oração da fé. Fé em quem? A fé no sacrifício que ele fez por nós, naquilo que ele fez por nós no madeiro. É isso que vai desencadear a minha cura, é isso que vai desencadear a minha libertação, e isso que vai desencadear o perdão dos meus pecados. Se eu tenho fé o bastante para acreditar que ele morreu na cruz por mim, essa mesma fé vai ser a chave para a minha libertação, a chave para a minha cura. É essa a ideia e o princípio da unção, que talvez as pessoas tenham um pouco de dificuldade. E aqui não é crítica, tá? É só um ponto de vista. Alguém vai dizer, o Anderson só fica criticando. É um ponto de vista. Se você quiser receber como uma crítica, beleza. Mas você aí, os 310 que está com a gente agora, pensa comigo aqui. Pensa comigo. Se eu tenho fé, se eu sou um presbítero, se eu fui colocado para isso, se está escrito lá em Timóteo, capítulo 3, que eu tenho que ter uma série de características lá. Eu tenho que ter aquelas características. E quando chega o momento de eu executar isso, porque eu prego isso, eu estou falando isso de pessoas que pregam isso, que está lá pregando que você tem que ter fé, pregando que você tem que ter obra, porque muita gente ainda prega que tem que ter obra, pregando isso, pregando aquilo, pregando o amor, pregando que Deus opera, pregando que Deus salva. Mas quando chega a hora dele executar essa fé que ele prega, que é pegar o óleo dele e ungir alguém com Covid, ele não vai, então alguma coisa está errado. E, de novo, gente, não é uma crítica, é um ponto de vista. Alguma coisa está errada aí, não está batendo aí. Eu tenho uma receita, só que ao mesmo tempo eu não consigo executar essa receita. Fica faltando ingredientes, vocês entenderam ou não? Então, esse ponto de doutrina, como muito bem falado pelo Eduardo, é um ponto de doutrina que ou você leva ele em consideração ou não leva. É igual a Bíblia. Ela contém? Contém. Então me fala quanto.
Ela é? Ótimo, a gente concorda. Agora vamos falar da unção. Tá, você acredita na unção? Acredito. Por que você não ungiu alguém com Covid? Porque morreu muita gente. E aí? Ah, porque eu tava com medo. Então, você tava com medo, pare de pregar essa fé. Essa é a ideia. Pare de pregar, porque nem você tá acreditando nela. Pegou a chave ou não? Vocês entenderam esse ponto de vista meu? De novo, é só um ponto de vista. Se você não tem fé para fazer isso, para. Você tá no lugar errado. Eu tô falando isso pros pregadores. Você tá no lugar errado. E é meu ponto de vista, eu vou defender ele. Jesus tem esse ponto de vista, né? Porque quando começou a pandemia, me ligaram aqui, eu não vou falar o nome do ancião e não vou falar o nome do cooperador. Os dois falaram que não iam no hospital ungir a irmã porque os dois eram avançados de idade e não tinham tomado vacina. Se dava para eu ir. Eu fui. Porque eu sempre preguei isso. Eu sempre preguei. Agora, como que eu não vou? Você pode ir até com medo. Mas você tem que ir. É o que você prega. Então viva o que você prega. Precisa viver o que prega, né, Anderson? Então tem que tomar um pouco de cuidado com aquilo que a gente prega, né? Porque senão depois a gente não consegue viver, fica difícil, fica complicado. Então é um ponto de doutrina que vale a pena bastante cuidado, observar com bastante cuidado, com bastante carinho. De novo, gente, esse é o meu ponto de vista, e não é nem crítica, é um ponto de vista. Que eu não bate, a receita não está batendo com a ideia original, nem com o produto que termina sendo feito, entendeu? É como uma receita de bolo. Tem a receita, só que o bolo não fica igual a receita, por quê? Então é só a pergunta que eu deixo de novo, que eu tô deixando muita pergunta, né? Mas a ideia é essa mesmo, aqui amplia o teu horizonte, você começa a pensar com a sua própria cabeça, começa a se perguntar, e eu não tô falando pra você sair da sua igreja não, viu? Você que tá aqui vendo essa live, muito pelo contrário, se firma aí. Sua alegria é louvar a Deus, é adorar, se firma, mas nunca entra dentro da igreja deixando o seu cérebro para fora. Sempre traz ele junto com você, pra você conseguir pensar. Forte isso, cara. Isso é muito forte. Ô, Du, só uma questão aí, eu queria saber da sua opinião, a questão de unção e batismo. Tem uma confusão aí muito grande. Tem gente que às vezes acha que a unção serve como batismo para quem não pode se batizar, a unção não serve. Para você, a unção serve como batismo ou a unção não serve como batismo, mano? Bom, qual o princípio do batismo? Arrependimento. Crer na obra da cruz como sendo ela a única e suficiente capaz de te dar salvação. Bom, o batismo ele foi dispensado, não dispensado, mas por obviedade, o ladrão da cruz não tinha como descer. E lá na cruz ele não recebeu nem batismo, nem unção. Ele não foi ungido, nem batizado. Segundo Cristo, ele recebeu o paraíso. E Cristo é o dono do trem. Ele tem a chave do lugar, irmão. É com ele. Só entra se for por ele. Então, de novo, não está preso dentro do rito. Não é o ritual que salva. Por isso que o batismo por si só, ele não tem capacidade de salvar ninguém. Você descer nas águas sem arrependimento, sem reconhecer a natureza do sacrifício de Cristo, você só tomou um banho de piscina, irmão. Mais nada. Só deu trabalho para os irmãos lá encharcar as roupas. E se for ungido também com medo de ir para o inferno, com medo de morrer por causa da doença, também não há salvação. Esse ponto de doutrina aqui, o 10, eu acredito sim, é naquilo que o Anderson já traçou aí a linha de raciocínio, que salvará o doente de seus pecados, lhe serão perdoados. Está garantido pela Escritura que o pecado será perdoado se a oração for da fé, crendo em Jesus Cristo. Ou seja, se é um doente que ainda não conhece a palavra do Senhor, certo? Não conhece o Evangelho. Vamos dar esse exemplo. Então você vai lá, fala do Evangelho, porque para quem você vai orar? Qual é essa oração? Oração sobre quem? Quem que você representa aqui, né? Digamos um presbítero. Eu tenho que pregar Jesus Cristo para esse moribundo. Eu tenho que pregar. Se eu sou esse presbítero, eu tenho que explicar para ele quem é Jesus e o que ele fez, o que ele tem poder de fazer e como ele deve se comportar diante dessa oferta, desse propósito. Se esse moribundo crer em Jesus Cristo, não é o óleo da unção que vai salvar, e sim a fé dele ter crido. Então não é o princípio, né? Na verdade, é o princípio e não o rito. Perdão, eu troquei as palavras. É o princípio e não o rito. Nem batismo tem poder de salvar, nem unção tem poder de salvar. Porém, a fé em Jesus Cristo é o que você precisa para ser salvo. E o arrependimento genuíno, que é com isso aí, não tem como nós fingir, né, John ou Anderson? Porque o arrependimento ele tem que acontecer aqui dentro. E o único que conhece aqui dentro é o próprio Pai, é nosso Deus.
Então, se eu fingir o arrependimento externo ou estético, de nada adiantou, velho. Eu vou rolar a ladeira abaixo, vamos puxar a cordinha de descarga, eu vou descer para o andar de baixo. Não tem o que fazer. Agora, se eu entendia isso aqui, então, independente de batismo ou de unção, eu creio que a salvação do pecador, do doente, que seja, os pecados, a natureza dele é apagada pelo sacrifício de Cristo. Tendo batismo, se eu posso batizar, batismo. Eu criei e tenho oportunidade de batizar, vou batizar. Eu estou em cima de uma cama moribundo, criei, não tenho oportunidade de batizar. Alguém me ungir, creio no meu perdão. Certo? É isso que eu acredito. Essa é a minha opinião. Legal, e só agregando ao ponto de vista do Eduardo, aqui no capítulo 15 de Lucas, que eu acabei de abrir, olha que coisa top, né? A parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. E os dois textos, eles terminam, tanto da dracma como da ovelha, com a mesma frase. Isso aqui não sou eu que falei, nem Paulo, nem o ancião aqui da minha região. Quem falou isso daqui foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Está escrito no capítulo 15, verso 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Não que se batiza, mas que se arrepende. Por isso que as outras igrejas têm essa questão do arrependimento antes do batismo, né? Você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Para eles, o que interessa é o arrependimento. O batismo é só a cereja do bolo. É só complementação daquilo que ele fez de forma pública na frente de toda a igreja. Quando você olha no capítulo 15, olha que coisa interessante. No mesmo capítulo, na parábola tanto da ovelha como da dracma, a mesma coisa está escrito no verso 7. Digo-vos que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, muito mais do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou seja, o que o Eduardo falou é o princípio. Voltando lá na unção, nós temos o princípio da unção. Quer ver mais um verso que eu acabei de abrir aqui? 1 Coríntios capítulo 10, ó que top, Paulo falando: ora, irmãos, não quero que vós sejais ignorantes acerca dos pais que estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Aí eu te pergunto, a nuvem, caiu alguma gota d'água para eles, da nuvem? Chovia dessa nuvem lá no deserto, Eduardo? Sim ou não? Não. Não chovia, ou seja, eles nunca foram molhados por essa nuvem. A nuvem só era uma cobertura do sol. Eles passaram em seco ou se molharam no mar? Também não, passaram em seco. É o que está escrito, ficou uma parte do mar de um lado, a outra parte do mar do outro. Agora, o que Paulo quis dizer é que eles foram batizados com Moisés na nuvem e no mar, sendo que nenhuma gota da nuvem nem do mar pegou eles, ficaram secos. Como que eles foram batizados? Porque eles foram pelo princípio. Princípio, todos eles creram. Por isso eles foram atrás de Moisés. Diga ao povo que marche. E eles marcharam, vendo a água sem abrir. Então eles creram, foi uma confissão pública. Eles creram de um para o outro. Todos os judeus viram, e quem estava acompanhando. Eles pisaram no mar com água, antes dele se abrir. Eles viram o mar. Então, quando eles começaram a marchar, então o mar abriu. E essa foi a crença. E crer também de ficar embaixo da nuvem, porque eles podiam ir para outros lugares, mas resolveram ficar embaixo da nuvem, naquela geolocalização que o Criador tinha feito. Ficaram ali, aonde o Criador tinha mandado, embaixo da nuvem. Isso demonstrou o tamanho da crença deles. Se foi por adaptação ou por conscientização, se fizeram porque estavam com medo ou porque estavam conscientes que tinha um Deus que observava eles, não importa. O que importa é que eles creram. Tem muita gente que batiza por medo. Medo. Medo do quê? Do inferno, mas batiza. É adaptação. E ele se arrependeu. Não significa que ele não se arrependeu. Ele se arrependeu. E ele está com medo. Por isso que ele tomou a decisão. E tem gente que vai... Sabe aquela questão do dentista? Tem dois tipos de pessoas que vai no dentista. Uma pessoa que é consciente, que vai e não tem problema nenhum no dente. Ele vai de 6 meses, de um ano, como o dentista fala para ele ir. E às vezes ele não tem nada, mas ele vai, porque ele é consciente. E tem gente que só vai quando a boca começa a ficar inchada. Quando o negócio não dá mais. Aí ele procura de madrugada, né? Acontece isso. E o batismo é um exemplo disso. Tem gente que liga para o ministério de madrugada. Eu preciso batizar. Eu conheço um irmãozinho amigo meu que ele queria importunar, chamou o pai dele, acordou o pai dele para falar: liga o ancião, quero batizar agora. Era 3 da manhã. Então isso é adaptação. O outro é conscientização. Só para deixar claro o ponto de vista aí. E aí, Edu, mais alguma coisa? Não, eu entendi perfeitamente os pontos de vista do Anderson. Concordo. Tem só um aspecto que eu gostaria de
de falar que está sobre o batismo, né? O Anderson trouxe um conceito aí de aquele que teme e aquele que é consciente. O que é consciente, na verdade, eu trocaria, né, do meu ponto de vista, por aquele que ama, né? O que teme, ele ama a si mesmo, e o que ama, ama a Deus como seu princípio de motivação do batismo. Lá em 1ª Epístola de João, capítulo 4, verso 18, diz o seguinte: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então, aquele que teme serve a Deus por medo, ou ele batiza por medo, o amor dele por Deus ainda não é perfeito, porque está misturado nesse sentimento um amor próprio. Ele quer livrar ele da punição que ele merece. E ainda não foi a Deus por questões de amor. Mas isto é facilmente corrigido com pregação, sabe? A motivação que te traz ao batismo te traz crendo. Por isso que eu concordo com o Anderson. Creu. Ele creu, independente de ele amar a Deus como o seu primeiro amor, ele creu porque ele batizou sabendo na sua fé que aquele ato de crer em Deus o livrará do inferno. Então ele crê em Deus de forma plena, porém ele ainda não o ama de forma plena, porque a razão motivadora que trouxe ele ao batismo ou ao crer foi livrar ele mesmo da sua punição. Então, só para deixar aqui na live que existe essas questões, e João enxergou ela com perfeição e disse, no amor não há temor, o perfeito amor lança fora o temor, ou seja, entrando o amor aqui, ó, joga para fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, ou seja, ele prevê a pena. O temor faz você ir ao batismo prevendo a pena. Eu tenho medo da pena do inferno. Então eu estou aqui batizando, cumprindo rigorosamente os preceitos para mim evitar de cair no inferno. Então não é perfeito em amor ainda. Você quer evoluir a tua vida cristã, transforma o temor em amor, e aí você começa a servir por amor. Era esse o complemento que eu queria deixar. Top, Eduardo. Deus abençoe. Bom, vamos para o 11, então. Nós cremos que o mesmo Senhor, antes do milênio, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Referência bíblica, 1 de Tessalonicenses 4, 16, 17, Apocalipse 26. Posso deixar uma ressalva para você perguntar? Se tratando de escatologia, bola no pé do Anderson, só joga no meu pé se não tiver mais jeito, viu? É contigo, Mano Brau. Vamos embora. Vamos lá. Então, de novo, nós cremos, né? Não é uma coisa só nossa, é uma coisa de... A maioria das igrejas cristãs vão nessa linha aqui. Só deixar muito claro a questão do milênio, né? Isso aqui não é explicado. E, aliás, tem muita gente que está atrás da tribuna que nem sabe o que é isso. Nem sabe o que é isso. Então, só para deixar muito claro aqui, depois, se vocês quiserem, a gente pode entrar mais detalhadamente aqui no capítulo 20, lá de Apocalipse, que vai detalhar muito bem isso. O capítulo 20 vai detalhar muito bacana isso. O capítulo 21 também vai falar de uma coisa muito bacana, da Nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, que é gigantesca. É gigantesca essa cidade. Ela é tão grande que ela vai ficar sobre o mar Mediterrâneo, por isso que João falava, o mar já não existe, porque ela deitou sobre ele, ficou sobre ele. É gigante essa cidade. É como se fosse um edifício muito grande, não é à toa que Paulo vai falar disso lá em 2 Coríntios capítulo 5, se a casa desse nosso tabernáculo carnal se desfizer, temos de Deus uma casa, um edifício, não feito por mãos, eterno nos céus, quer dizer, tá lá, tá reservado, tá tudo lá para nós, né? E esse ponto de doutrina, ele vai deixar muito claro isso, que o Senhor Jesus, ele descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Isso aqui, gente, dá uma confusão gigante, porque tem muita gente que acha que Jesus é Miguel, aí vira uma salada. Ó, uma salada difícil.
E os caras são criativos. Legal. Tem uns camaradas que são bem criativos. Mas, de novo, respeito o ponto de vista deles. Eu não estou aqui para discutir o ponto de vista deles. Respeito o ponto de vista, mas o meu ponto de vista, que essa voz de arcanjo aqui, arcanjo é um anjo de liderança. É um anjo que fica na frente dos outros. Então, voz de arcanjo aqui está dizendo voz de liderança. Alguém que vem como um líder. Alguém que vem para falar assim, eu cheguei. Então, ele não vem com uma voz mansa e humilde, como está escrito em vários pontos da Bíblia. Mas ele vem com voz de liderança, com voz de muitas águas, com voz de trovão. Então, é essa voz de arcanjo que quer dizer aqui. Então, nós cremos que o mesmo Jesus descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, isso aqui vai estar muito claro lá em Tessalonicenses, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro em Cristo, deixando muito claro, aqueles que creram, aqueles que se arrependeram. Então, esses ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos encontraremos o Senhor Jesus nos ares. Essas palavras foram de Paulo lá em Tessalonicenses. Pode deixar muito claro que até Paulo estava acreditando que ele iria encontrar com o Senhor. É por isso que ele falou, e nós, os que estivermos vivos, ele se colocou nesse nós, e nós, os que estivermos vivos, quer dizer, ele cria que o Senhor Jesus voltaria ainda no seu tempo, em nuvens de glória, para levar a igreja. Paulo tinha essa crença, e não foi bem assim que aconteceu. Eu acredito, até não está na Bíblia, mas eu acredito que alguma coisa o Papai do Céu tenha revelado para ele, lá naquela parte que ele fala que ele foi no terceiro céu, como aconteceu com Daniel. Daniel, fica tranquilo, encerra o livro, encerra, fecha aí, fica tranquilo na sua sorte, você vai ficar guardado, aí a gente se vê lá na frente, fica tranquilo. Então, eu não acho que foi diferente com o Paulo. Esse é o meu ponto de vista no ponto de doutrina número 11, só deixando muito claro a questão do milênio, que vai estar em Apocalipse 20, que é um período que vai acontecer aqui na Terra. A Nova Jerusalém ela vai estar aqui na Terra, por isso está escrito lá no capítulo 21, depois vocês leiam, né? Está escrito muito claro lá, do poente, do nascente ao poente, do norte ao sul, tinha as medidas dessa cidade, você só tem nascente, ou leste, oeste, norte e sul, aqui no planeta Terra. Não tem como. E outra com a presença do Sol. E não está escrito que o Sol não existe, está escrito a cidade não necessita do Sol. Não significa que ele não existe. Ela não necessita. É diferente. Né? Então, é como se fosse... Como não? É uma cidade que não precisa do brilho do Sol porque ela tem luz própria. Só para deixar claro aí e o que significa esse milênio aí, que são 1000 anos, onde Jesus vai reinar com os fiéis. E esse reino é milenar e é aqui. Para deixar muito claro. Alguma coisa, Du? Tem nada não. Sobre isso aí, tem nada não. Bom, então... O Eduardo ele não gosta de entrar na questão de escatologia. Ele não gosta, já percebi isso aí. Né? Nem eu, para falar a verdade, nem eu gosto. Isso aí é igual tirar leite de onça em plena selva amazônica. Não é simples, entendeu? Mas como está aqui antes do milênio, alguém colocou aqui, aliás, não era nem nós que deveríamos estar explicando isso, aqui deveria ser explicado, e todo mundo que é dessa denominação deveria saber. Afinal de contas, a liderança deveria explicar. Né? Isso aqui não era uma questão para nós estarmos explicando aqui. Mas divide bastante. A liderança deveria ter... Exatamente, divide bastante opiniões. Tem muitas opiniões acerca disso. Inclusive agora, nós estamos aqui no Instagram, né? Falando disso agora, e quando o Eduardo colocar isso lá no YouTube, vai ter um monte de gente dizendo e colocando seus pontos de vista, e de novo, eu vou respeitar todos. E até não estou me aprofundando aqui na questão escatológica, até porque a gente não tem tempo, não é o foco da nossa live. Se a gente fosse fazer uma live só sobre esse assunto, aí a gente podia, né, explanar direitinho, entrar em cada detalhe, o porquê, o que, quando, né, dentro das escrituras. Eu só estou falando assim, por cima, tanto do poente, nascente, poente, norte e sul da cidade, o tamanho dela, que são 2.200 quilômetros, né, de comprimento, mais 2.200 quilômetros de profundidade, mais 2.200 quilômetros de altura, por isso que João falou, né? João falava, olha, ela desce do céu do meu Deus, porque 2.200 quilômetros de altura, é difícil você conseguir enxergar o topo dessa cidade. Então, por isso que ele falava, ela desce do céu do meu Deus, de tão alta que ela é, de tão magnífica que ela é, de tão brilhante que ela é, e ela não precisa da luz do sol. Aliás, se ela precisasse, mais da metade do dia, uma parte dela estaria na escuridão. Por isso que ela não precisa. Porque até o sol passar por cima dela,
e começar a iluminar o outro lado, já era mais de meio-dia. Por isso que ela não precisa da luz do sol. Não que o sol não exista. Só para deixar claro. O meu parecer sobre escatologia é só porque são discussões intermináveis, sabe, Anderson? Sim, Exato, E exato. aí esgota demais e não chega a lugar nenhum. E nós temos pouco tempo para conhecer um evangelho que não é pregado. A gente ouve Uhum, pouquíssimo do evangelho. Muito de teologia da prosperidade, o famoso teologia uhum. coaching agora, né? Que Aham, modernizou-se o nome, né? Agora está mais moderno, está aham. na moda. E outros evangelhos que são pregados que usam o nome de Jesus, os milagres de Jesus, a bondade de Jesus, e o Deus é amor e te aceita como você é, sabe? Então, são tanta coisa que precisa ser corrigida para que houvesse salvação, para que a pregação do evangelho chegue ao coração do pecador e haja arrependimento, e isso sim é festa no céu, segundo você mesmo elencou Uhum, aí, os anjos fazem, aham. do que eu ficar debatendo. Eu estou até em grupos que está aí de escatologia, mas eu não participo, porque, rapaz, são discussões intermináveis, e teorias e teorias e teorias e nomenclaturas, é amilenista, é milenista, É. pré-tribulacionista, pós-meso. Rapaz, eu falei, rapaz, deixa pra lá, esse negócio não vai entrar não. É o que o Paulo falou, né? Paulo falou: eu queria muito dar uma comida sólida para vocês, mas eu vou tratar vocês só com leite. E com leite a gente tá engasgando, né? Com leite nós estamos engasgando, imagina com comida sólida, né? Então a gente não tá dando conta nem do que tá aqui. Essa é a verdade. Escatologia, para quem não Então, entende, né, são profecias futuras, né? É algo que ainda está aberto, né? é o estudo das profecias futuras. Estudo da profecia. Bom, enfim, isso aqui só foi para tentar elencar e colocar esse entre parênteses aí, antes do milênio, para ficar claro por que esse antes do milênio. Só isso. Perfeito. Até é o que o Eduardo falou, né? Não dá pra gente ficar falando aqui, porque senão a gente vai ficar aqui a noite inteira só falando disso aqui. não Então, tem. estou liberado para o 12. Vamos para o 12. Nós cremos que haverá a ressurreição corporal dos mortos, justos e injustos. Estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Atos 24:15, Mateus 25:46 são as referências. Agora toca a bola para ti, Du. Bom, esse é um ponto de doutrina muito importante, porque isso é o final de toda a trajetória, sendo justo ou sendo injusto. Eu só gostaria de trazer uma questão. Essa fala justos e injustos precisa ter uma clareza de que só é justo aquele que recebe a justiça de Cristo. Ninguém é justo pelas próprias obras, portanto, não são méritos das suas bondades, das suas escolhas, que te vai fazer enquadrar nessa classificação de justo. Ou seja, a graça, né, a graça do Senhor Jesus, a graça, ela consegue justificar o pior dos homens, mas a justiça de Deus, ela condena o melhor dos homens, né? Pode ser o melhor homem do mundo vai ser condenado pela justiça de Deus, mas podendo ser o pior homem do mundo ser perdoado pela graça do Filho de Deus. Então, entender esse justo e esse injusto. E o outro detalhe aqui é a questão do tormento eterno e a vida eterna. Tem muita gente que não acredita, e é pouquíssimo pregado a respeito desse tormento eterno. E Cristo falou bastante dele, foi enfático que não teria, depois de ir para lá, meu irmão, sem chance nenhuma, aquela parábola do rico e o Lázaro, que a gente acho que é comunga da mesma ideia, né? Que aquilo Uhum. não é bem uma parábola, e sim, ele contando um fato, né? Eu sou mais acreditado que ele contou um fato do que fez uma parábola Sim. ali, né? Uhum. E deixou bem claro, irmão, não tem mais retorno, não tem o que fazer. Então, nós acreditamos na ressurreição corporal. Esse é o ponto de vista bíblico que a congregação também acredita. E eu acredito dessa mesma maneira, que todos vão ser ressurretos para esse juízo, injusto ou justo. É o meu ponto de vista. Alguma coisa aí, Anderson? Não, é perfeito o ponto de vista do Eduardo, e é o que está escrito aí, né? É muito simples, e a gente comunga, assim, do mesmo ponto de vista acerca do rico e do Lázaro. Ali é muito claro que não foi uma parábola, ali é um fato, aconteceu. Ele diz, o mendigo morreu e vieram os anjos, plural, e o levaram. Top isso, né? E o levaram. E é interessante que quando começa o diálogo entre eles, né? Abraão diz assim, está posto um valado entre nós
E nem nós temos acesso a voz. Olha que coisa, né? O camarada não estava sozinho, o rico não estava sozinho. Então tinha mais de um com ele, pelo menos, né? Porque voz, né? E vocês aí também não conseguem chegar aqui. Então, é só para ficar muito claro aí que o mundo espiritual ele existe. E para deixar claro também a questão da Nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus e o milênio, que é aqui na Terra, e a Bíblia deixa isso muito claro. Alguém vai perguntar, nossa, então agora a gente vai viver na Terra, não vai ser no céu? Isso é uma outra questão, né? Nós estamos falando do reino milenar de Jesus aqui na Terra. E isso é um ponto. Aí tem um outro ponto, que não é o tema da nossa live, que é a vida eterna nos céus, que é o que os cristãos acreditam, mas a gente não vai entrar nesse ponto agora, até porque não é o tema da nossa live. Só para me deixar claro, porque tem gente que eu tenho certeza que ficou desesperada aí na live, falando, ai meu Deus do céu, era testemunha de Jeová e não sabia. Não tem nada a ver. Só para deixar claro aí. É porque a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Que tem pessoas que vão ver a nossa live no YouTube e são mimimi e vai desafiar até no comentário, né? Vai falar lá no comentário. Eu respeito o ponto de vista de todo mundo, né? Mas tem gente que vai lá no comentário e eu não ligo para isso, de verdade, eu estou muito tranquilo quanto a isso. Mas vão escrever, o irmão falou isso, a vírgula estava no lugar errado, não é bem isso, tem isso. É que a gente não tem tempo para falar aqui e colocar todos os nossos pontos de vista. Até porque, já está quase 1 hora de live. Daqui a pouco dá uma hora de live, a gente falou do quê? 4 pontos de doutrina? 4 para encerrar? 4 pontos de doutrina para encerrar. Então é muito assunto. Eu acho que conselho agora, né, de um cidadão que paga imposto aqui no Brasil, os líderes da CCB que façam isso que a gente está fazendo aqui, né? Com mais detalhe, com mais abrangência, façam isso nos cultos. Pega os pontos de doutrina e não dá só para a mocidade recitar em dia de despedida, não, porque não faz nem sentido eles recitar uma coisa que eles não estão entendendo. Expliquem, né? Pega um culto aí, tira o testemunho, né? E fala sobre isso, corta hino para tanta coisa. Vai explicar os pontos de doutrina, porque muita gente não sabe nem de onde veio, quem foi que criou, por que é assim. E para quem não tem essa paciência ou não vai escutar na igreja, que é bem provável que isso não aconteça, pega a primeira live e dá uma olhadinha lá, pelo menos para dar uma abertura aí, e você entender um pouquinho mais, para aumentar o teu campo de pesquisa, que é essa a ideia. Se a gente não vai responder suas perguntas, pelo menos que abra um pouco o campo de pesquisa. Se você nunca tinha ouvido falar disso, agora você pode dar uma pesquisada, pesquise lá. Acho que vai fazer bastante sentido para você que está nessa live aqui, para as pessoas que você ama e para as pessoas que resolveram, de alguma forma, adorar e cultuar a Deus dentro da congregação cristã no Brasil. De novo, a gente não está aqui para criticar e tirar ninguém de dentro da igreja. Nossa ideia nunca foi essa. A ideia sempre foi esclarecer, trazer aqui um holofote em cima de questões que talvez não foram vistas ainda. E eu acho que vale a pena ver. Colocar um olhar com carinho, colocar o coração naquilo ali, para que haja crescimento, para que as pessoas se sintam bem, entendam por que estão ali, que isso que é importante. Paulo vai falar disso lá em Romanos 12. O culto racional é um culto que você entra com o seu cérebro, que você pensa. Tudo que é racional exige um esforço do seu pensamento, exige um esforço da sua mente. Por isso que chama racional. Não entra lá para você sair do mesmo jeito que você entrou e de uma forma que você não entendeu. Procure, entenda. Ouça uma pregação, vá lá, pega o dicionário. Teve um comentário que eu achei excepcional no YouTube. Esses 3 aí estão movimentando ou mexendo com a mente das pessoas que têm a cabeça fraca. De repente você tem a cabeça fraca, agora você vai começar a ficar com a cabeça mais forte, que você vai começar a pesquisar, vai comprar um dicionário, comprar uma Bíblia, né? Antes você era cabeça fraca. Não todos, tá? Estou falando a respeito do comentário. Mas aí você dá uma lida, você começa a pesquisar, e aí você começa a ficar cabeça forte, começa a entrar dentro da igreja com o seu cérebro e sair com o seu cérebro. E entendendo o que você está fazendo, que é o culto racional. Não, os comentários do YouTube, Anderson, para preservação da minha sanidade mental, eu leio pouco. Lá. Não, mas, Eduardo, é top, eu também leio pouco, mas eu acho interessante porque são pontos de vistas. E eu acho interessante olhar o ponto de vista do outro. E eu achei interessante esse ponto de vista. De falar que nós 3 estamos mexendo com as pessoas que têm a mente fraca. Mas eu achei top, porque se tem a mente fraca agora, né, eu estou levando em consideração o comentário. Não sou eu que estou falando que alguém tem a mente fraca, tá? Mas eu estou levando em consideração o comentário. De repente, até ele que tem a mente fraca.
daí agora pode ajudar de alguma forma para a mente ficar um pouco mais forte. 99% dos comentários são muito favoráveis lá, né? Você pode ver nas lives, principalmente, muito favorável. E eu acredito que a primeira live já impactou positivamente muita gente, graças a Deus, teve um feedback muito positivo de inúmeros irmãos, tanto no direct, tá, no Instagram, quer dizer, no WhatsApp também, e lá no YouTube. E sempre vai ter aquele que nem assiste, tá? Nem assiste, não ouve os nem assiste, Du. não assiste e já vai descer na madeirada porque é o trabalho dele. Eu sempre digo, no YouTube, se você colocar um vídeo, Anderson, de um bebezinho lindo, sorrindo, vai ter dislike e comentário negativo. Fica tranquilo. Não vai faltar. Porque é um lugar que tem gente que parece que tem uma alma tão amarga, tão ruim, que ele precisa de alguma maneira tentar magoar alguém. Mas, enfim, criando esse desejo reflexivo de entender. É positivo demais, Meu Deus, é o que me faz ficar acordado até agora com vocês, entendeu? Independente de estar cansado ou não, independente de qualquer outro tipo de coisa, é isso. É saber que pessoas vão se despertar e falar, nossa, eu não tinha olhado por esse ponto de vista, eu vou dar uma lida nisso aqui, eu vou pesquisar mais sobre esse assunto. Essa é a nossa grande ideia. A nossa ideia nunca foi tirar ninguém de dentro da igreja, viu? Para ficar muito claro, eu quero deixar muito claro nessa live, porque algumas pessoas podem pensar, nossa, eles estão criticando. Não, nós não estamos criticando, nós estamos colocando um ponto de vista e que vale para você que é pregador, independente da instituição que você está, para você olhar com carinho para essas coisas. E nós falamos da unção. Você prega amor, você prega fé, você prega Cristo, você prega cura, você prega libertação, viva ela também. Viva. Acredite nisso daí. Pega o seu olhinho da unção e vá lá ungir quem está com Covid. Agora já passou, minha leva que partiu. Agora já foi. A carroça já passou, ficamos na fumaça agora. Mas nos próximos episódios, faça esse esforço, você que está aí nessa live, faça esse esforço. Se você foi colocado para isso, honre aí sua gravata, honre aí tua pasta, honre aí o primeiro banco da igreja que você senta. Faça isso com carinho e o nome de Deus vai ser glorificado. E aí, John? Rapaz, eu tô cada vez mais abismado com o quanto eu aprendo, né? Porque eu me coloco no lugar de quem tá vendo, porque eu sou tão leigo, né, quanto a maioria daqueles que nos assistem, daqueles que nos veem todos os dias aqui no Instagram, no YouTube. Eu faço parte dessa turma, né? Eu tô aqui para completar o número, né? E assim, enquanto eu aprendo com vocês, enquanto eu vejo, eu gostaria só que as pessoas que criticam assistissem vocês, mano. Escutassem, sabe? Ouvissem. Você vai perceber que isso é para gerar crescimento. Aqui não tem ataque por ataque, aqui não tem bater por bater. Aqui toda vez que vocês falam tem um motivo, tem um sentido, tem um caminho, tem um porquê. Aqui tem uma base bíblica tão forte, tão poderosa e nos ensina tanto todo dia. E eu só tenho gratidão, mano. Gratidão por tudo que Deus está fazendo com as pessoas, por mim, por poder participar, né? Por ser mais um participante, mais um ouvinte estando dentro, fazendo junto com vocês. E eu acho que, rapaz, enquanto nós estiver apanhando é porque está no caminho certo. Enquanto estiver apanhando, está no caminho certo, mano. No dia que não tiver. Hoje um anjo me ligou, rapaz, para falar alguma coisa e eu falei exatamente isso. Quando estiver apanhando, está no caminho certo, mano. A coisa tá... se o evangelho que você prega te deixa tranquilidade para dormir, ficar numa rede, tomar seu suco, esquece, viajar, e não te traz nenhum BO para tua vida, começa a ficar preocupado, porque o evangelho que você está pregando não é o verdadeiro. Se o evangelho que você está pregando só te traz dinheiro, casa para você comer churrasco, bebida para você tomar Coca-Cola, dinheiro, acabou. Bom, esquece, abandona que você está no caminho errado. Aquele acontecido com aquele pregador que na Inglaterra, né, bem na época começo da reforma ali, ele pregando o evangelho bem firme, e aí um dia ele se tomou um choque, né? Orando a Deus, falou, Senhor, tem alguma coisa errada com o evangelho que eu prego, porque o evangelho que eu estou pregando está alegrando as pessoas, está motivando as pessoas, eles saem de lá felizes e confortados. Daí ele orando a Deus, e o evangelho que tu pregava incomodava, o povo se levantava, ia embora, né? O que Estevão pregou, o povo rangeu os dentes e o apedrejou, tem alguma coisa errada com o meu evangelho. E aí ele voltou a pregar numa área pública, com a multidão,
e tomou uma pancada e desacordou, né? Desacordou. E quando ele voltou à consciência, e o pessoal estava assistindo, atendendo ele ali, ele perguntou o que aconteceu. Daí um respondeu para ele: o evangelho que você estava pregando estava tão duro que um dos que estava ouvindo pegou uma pedra e te acertou. Ele falou: graças a Deus que o evangelho voltou na minha boca. Bom, hein? Hoje nós não vivemos mais isso, ninguém vai te agredir, até do jeito que está agora aí, não, né? No país que vivemos aqui no Brasil e alguns outros países, não. Mas tá funilando, tá estreitando, daqui a pouco o evangelho mesmo vai ser taxado de discurso de ódio, né? E não vai ser permitido você pregar mais livremente. Isso vem vindo a galope e daqui a pouco vai ficar impossível. Vamos aproveitar que a gente tem tempo e liberdade, né? Pelo menos ainda. É isso aí, é isso aí. De alguma forma a gente ir colocando nossos pontos de vista na intenção de despertar a mente, o coração das pessoas. A gente não está aqui para magoar ninguém. E eu vou falar pelos três que estão aqui. Se a gente magoou de alguma forma alguém, a gente pede perdão do fundo do nosso coração. Não é essa a ideia. Amém. Viu? É só entrar no meu direct, eu passo meu endereço, vem aqui na minha casa, traz a carne, a gente faz um churrasco. E eu peço perdão, com toda a tranquilidade do mundo. Traz a carne. Eu não tenho esse problema, viu? Para pedir perdão. Não tem, não. A ideia é motivar mesmo as pessoas a olharem com foco, com mais carinho para as escrituras e para aquilo que eles estão carregando na mão, que é a Bíblia, que é o seu inário, que é o seu ponto de doutrina. Olha com carinho. Coloca um pouco mais de atenção nisso. O Anderson, o que eu falo, às vezes o duro de algumas críticas é de gente que nunca viu, que nunca assistiu, que nunca ouviu vocês. Porque quem assiste essas lives, quem vê o que Deus colocou no coração de vocês, irmão, é muito crescimento. E aqui não tem ataque pessoal, não tem afronta pessoal, né? Ô Du, terminou. Aí você falou tudo, hein? Você falou tudo, só te cortando, você falou tudo, né? É Deus que nos ajuda, porque nós três se juntar, nós somos um trapo de imundícia, como está escrito lá em Isaías. Eu não valho nada, eu não estou servindo nem para tapete. Eu nem falo nada de mim, você é doido. Eu sou lixo. Eu sou lixo. Sorte que o Criador olhou para mim e falou assim: eu vou fazer um reciclável com esse idiota aí. Mas é isso. Eu sou idiotão. Se não fosse ele na vida da gente, não tem nada mesmo, não. Bom, considerações finais aqui, John, da minha parte. O Anderson enfatizou várias vezes: não é para ninguém sair da igreja, não estamos pedindo para você sair, não é crítica destrutiva. Um irmão me perguntou: irmão, com esse conhecimento, com esse esclarecimento, tem esclarecido a tantos, como é que o irmão ainda fica, né, dentro da congregação? Eu falei: mas por quê? Eu falei: tem isso, tem aquilo outro. Eu falei: não, irmão, não, eu estive lá, minha fé começou lá dentro, por muito tempo eu fui religioso, defendi a instituição com unhas e dentes, enxergava que ela era única, assim como em Cristo eu fui elucidado, eu vou permanecer nela para multiplicar essa luz para os meus irmãos. Porque se não fosse assim, de que adianta eu entender se eu não multiplico o conhecimento? Conhecimento é para ser multiplicado, é a única coisa que dividindo você multiplica é conhecimento. E não é que eu detenho algum conhecimento acima da média, não é esse o ponto. É que eu saí da religiosidade e agora estou vivendo a liberdade em Cristo e quero isso para os meus irmãos, que eu enxergo visivelmente que estão presos nesse conceito ainda. Então é devagarzinho e com amor. As pessoas que apedrejaram Estevão e as que mataram Cristo não tiveram deles nenhuma reação odiosa. Muito pelo contrário, o mestre disse: perdoa, né? Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. E Estevão parafraseou Cristo, bem dizer, trocou só algumas palavras. Por quê? Porque enxergava do seu ponto de vista, que é um ponto de vista de Cristo, né? Partido de um ponto de Cristo, não humano, que aquelas pessoas só estavam tomando aquela iniciativa por desconhecer a verdade de Cristo, por desconhecer a operação de Cristo. Então, quando pessoas dentro da instituição me afrontam como eu estou destruindo a fé dos outros, estou colocando os outros para fora, é porque ainda não entenderam. Do momento que eles entenderem, eu Anderson, vou contar para vocês aqui, John, tem comentários no YouTube que diz o seguinte: irmão, me perdoa, por muito tempo eu te critiquei, agora estou entendendo. Você entendeu como é que é? Então, isso aí para mim é o prazer. Esse indivíduo, essa irmã, esse irmão, ele entendia eu como inimigo dele, como inimigo da fé dele, porque eu estava atacando a religiosidade, e a religiosidade era tudo que ele tinha de fé. O conceito de fé dele estava atrelado a isso, e eu estava batendo nisso.
Então ele me via como um inimigo. Assim que foi caindo as escamas, como que aconteceu lá com o Paulão, foi caindo as escamas, ele foi enxergando, irmão. E a partir de enxergar, ao invés de me odiar, me passa a me amar. Então a pergunta é, eu quero que alguém saia da congregação? Não. Eu vou tirar alguém de lá? Não. Eu vou sair de lá? Também não. Vou continuar lá da mesma forma. Continuar falando do Evangelho, falando de Cristo, para que a luz que o Senhor trouxe para alguns possa ser para muitos. E muitos sejam iluminados e vivam uma liberdade em Cristo, uma liberdade pensante, um culto racional, uma vida cristã que não dependa de nenhuma denominação. Ele está lá, mas não depende dela. Ele vive Cristo e não a religiosidade. Então, para mim, esta é a consideração, né? E os pontos de doutrina é só para dar identidade à instituição religiosa que nós seguimos, quais são os pilares doutrinais. Então, essas duas lives, para mim, foi formidável. Eu falei muito menos nessa do que na outra. A outra, eu quase que dou uma pregada. Né? Você está aqui, eu ia pôr a mão na sua cabeça. Top. Viu? Mas estou feliz demais. Deus abençoe, John, pelo projeto, Anderson, pela companhia, pela riqueza de conteúdo que você traz. Para mim é satisfação e todos que estão aqui assistindo, saudações e abraços fraternos. Anderson, alguma coisa a mais? Top, é isso daí. Eduardo falou tudo já. Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar com vocês. Ótima noite. Ótima semana a todos. Que Deus possa abençoar muito a vida de cada um de vocês. Foi um prazer estar com vocês de novo. Deus abençoe a todos. Quem quiser congregue comigo aqui em Campinas vai ficar feliz. Tem um comum, tem um povo que está junto de nós. Deus abençoe de alma, de coração. Foi uma honra, um prazer e um privilégio. Tamo juntos sempre. Salvação, vida eterna. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Deus abençoe.